Bom dia, graça e paz. Esse hino aí me lembrou da última aula, quando ele fala um monte de coisas no hino, de coisas que nós não sabemos, que eu não entendo. Eu não sei quando Jesus vem, não sei porque Deus me amou, podia dizer, não sei porque Deus me escolheu, eu ignoro como o Espírito nos convence do mal. Mas o importante é você saber que Deus te amou, importante você saber que o Espírito te convence do mal, que Jesus Cristo vem. Essas coisas a Bíblia nos revela muito claramente. As outras coisas, o como, o porquê, essas são as questões que os homens querem saber, mas que nós não temos respostas, né? No contexto que nós estudamos de João 6, o porquê. Se ele fala que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, todo que vem a mim eu não lançarei fora, todo que o Pai me dá vem a mim, né? Então aí você fica cheio de perguntas. Mas e então, por que o Pai não traz todo mundo para o Filho? Essas perguntas você não tem resposta. A Bíblia não se preocupa em satisfazer a sua curiosidade, mas você sabe que se você está aqui, porque Deus te trouxe. Se você creu em Jesus, é porque o Espírito Santo te convenceu. Nada de bom vem de nós mesmos. Tudo de bom, toda boa dádiva desce do alto do Pai das luzes, né? Então, nós sabemos que o que nós temos de ruim vem da nossa natureza. O que nós temos de bom vem pela graça de Deus lá do alto, né? E esse hino fala muito bem dessas coisas, né? Eu não sei o porquê, não sei o como, não sei o quando, mas eu sei o que. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a fé que eu tenho, e é nisso que nós nos firmamos, na palavra de Deus. Nós queremos absorver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre esses assuntos, e as curiosidades, se Deus quiser, na glória nós vamos saber. Talvez a gente nem mais se preocupe com essas coisas na glória, né? Mas nós temos as nossas curiosidades que um dia, quem sabe, nós vamos ter as respostas lá no céu, né? Vamos abrir a Bíblia então em João capítulo 6, continuando aquele capítulo. Nós estávamos falando sobre Jesus como o pão da vida, e temos então em João 6, vamos começar lendo aqui versículos 35 e 38 para pegar o fio da meada. João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E agora o 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o assunto hoje, nós já introduzimos na aula passada, né? Jesus como o pão da vida. Hoje vamos continuar a partir desse ponto, porque ele se revela como o pão. Ele fala: Moisés não deu pão de Deus para vocês, porque o pão de Deus sou eu, não é o maná. O maná é o pão que caiu no deserto, mas aquele não é o pão de Deus. O pão de Deus sou eu. Aquele era um símbolo, né? Aquele era um pão, sim, também, que Deus enviou, mas o verdadeiro pão que desce de Deus sou eu. E os judeus não gostaram desta fala de Jesus. Versículo 41 deixa bem claro: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Começou ali um murmúrio entre os judeus. Antes de entrar no assunto propriamente dito da aula, né, eu queria, que é tratar de Jesus como o pão da vida, eu queria enfatizar aqui esse versículo dos judeus murmurando. Eu já vi rabino judeu dizendo que o Novo Testamento é antissemita. O que é antissemita? Sabe o que é antissemita? Isso, que é contra judeu, que fala mal de judeu, né? Que não gosta de judeu, que persegue judeu. Então o Novo Testamento é antissemita, porque tem falas como essa:
Fala mal dos judeus. Ele generalizou, se judeu é ruim, parece que é isso que ele está falando, né? Judeu é mal, tá vendo? Ele usa a palavra judeus pejorativamente. Os judeus falaram mal de Jesus. Então eles dizem: o Novo Testamento é antissemita. De fato, tem muitas passagens no Novo Testamento onde o Novo Testamento está criticando os judeus. Você vê aqui no capítulo 5, volta um capítulo de João, capítulo 5, versículos 15 em diante. Aqui o homem paralítico que Jesus tinha curado no sábado, né? Versículo 15: aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus. Está vendo? Os judeus perseguiram Jesus. Os judeus são maus, né? Os judeus perseguem cristãos, os judeus perseguem Jesus. E procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai também trabalha até agora e eu trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá? Então, deixando de lado aqui a teologia do texto por enquanto, né? Simplesmente enfatizando: os judeus queriam matar Jesus, né? Capítulo 7 de João, versículo 1: e depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, sempre falando mal dos judeus. Atos capítulo 9, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Agora os judeus querem matar Paulo. Capítulo 13, versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sempre os judeus. Culpa é dos judeus. Parece tudo que acontece de ruim no Novo Testamento é culpa dos judeus, né? E aí isso vai se estender ao longo da Idade Média. Essa fama de que os judeus mataram o Filho de Deus, então vamos perseguir e matar os judeus, e alguns fizeram isso mesmo, né? Então o sentimento dos judeus hoje contra os cristãos tem uma certa justificativa, porque eles foram perseguidos pela igreja durante a Idade Média, e não só pela igreja católica romana, mas também pelos protestantes na Alemanha. Lutero incentivou, infelizmente ele escreveu alguns textos contra os judeus, onde ele incentivou que se maltratasse os judeus, né? Então não é sem motivo o ranço dos judeus contra os cristãos. Agora, o Novo Testamento não é o culpado, né? Isso aí, o que os homens fizeram com esses textos e como eles usaram esses textos para praticar antissemitismo, isso é culpa dos homens, mas a Bíblia não é antissemita. É impossível a Bíblia ser antissemita porque ela foi escrita por semitas, ela foi escrita por judeus. João, que fala os judeus queriam matar Jesus, João era judeu. Então Jesus era judeu, da tribo de Judá, né? Então, leão de Judá, é mais judeu que isso, impossível, né? Da tribo de Judá. Então, é impossível a Bíblia ser antissemita se nós adoramos o Messias judeu. Então, esses textos aqui que falam contra os judeus, a gente tem que entender dentro da realidade em que eles foram escritos. Então, Jesus era judeu, e o próprio apóstolo João registra no capítulo 4, versículo 22, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele fala: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O próprio Jesus enfatizando que dos judeus vem a salvação. Como é que eu posso querer perseguir os judeus, exterminar a raça, se é dessa raça que vem a salvação? O Salvador veio dos judeus, né? A salvação é primeiro para os judeus, ela não só vem dos judeus,
como ela vai para os judeus primeiro, e agora o próprio apóstolo Paulo falando, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu. Paulo era judeu, judeu de judeus, né? Fariseu. Então como que ele vai ser antissemita? Ele está falando aqui a salvação. Ele que disse que ele preferia ser anátema, né? E se fosse para salvar o povo dele, que são os judeus, ele preferia ser anátema, separado de Deus, e ir para o inferno, se isso livrasse Israel do inferno. Então ele não era antissemita. Só que o texto registra fatos, né? Se os judeus estavam perseguindo Cristo e os cristãos, o texto vai registrar a coisa assim. E o nome que vai ser colocado no texto é os judeus, não tem outro jeito de escrever. Após a conversão, o judeu é identificado primariamente como igreja e não como judeu. Isso aqui é uma observação importante se fazer. Que é mal compreendida às vezes pelos próprios judeus. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, por que eu estou lendo esse texto? Porque alguns vão confundir aí, como é que pode Paulo ser judeu e fala que os judeus queriam perseguir Paulo, mas ele também é um deles, né? Jesus era judeu, João era judeu, então por que está falando mal dos judeus, como se eles estivessem numa outra classe de pessoas, né? No fundo, a população mundial na linguagem neotestamentária, ela é dividida em três grupos. Ela é dividida em judeus, gregos e igreja, tá? Gregos significa todos os estrangeiros. Geralmente eles usam o termo gregos. Os gregos, por quê? Porque é o mundo helenizado, que a gente chama, né? A cultura grega estava espalhada por toda aquela região ali, né? Sul da Europa, Oriente Médio, Norte da África, tudo isso chegou à cultura grega com o Império Grego anterior, né? Que depois foi... Primeiro veio Alexandre o Grande e conquistou ali aquele mundo ocidental e chegou até a Índia. Depois vieram os romanos e venceram os gregos e dominaram aquelas terras todas, mas a cultura grega ficou ali, né? Então eles falavam grego em muitos países desses, né? A Bíblia foi escrita em grego. Então a cultura, o intelectualismo grego, os filósofos gregos, né? Eles influenciaram muito a cultura do mundo todo. Então os povos estrangeiros, na Bíblia você vai ver muitas vezes eles sendo chamados de ou gentios ou gregos, né? Usa como se fosse sinônimo. E o outro povo é o povo de Deus, que aqui nessa época já era chamado de judeus. Lá no começo da Bíblia você não vai ver o nome judeus geralmente, vai ser chamado de Israel, né? Judeu é um termo que aparece mais depois do cativeiro, né? Quando o reino se dividiu, foi Judá para a Babilônia. Quando eles voltam, prevalece ali a tribo de Judá na região que foi chamada Judéia por causa disso. Então o nome judeu prevalece aí para o povo de Deus, né? No Novo Testamento e no fim do Velho Testamento. Aí você tem então esses povos, judeu, gentil ou grego, e se você se converteu como judeu ou como grego, não interessa, você virou igreja. Ele é chamado de um povo em particular. Ali não tem essas divisões, né? Não tem. Ali, se você é homem, se você é mulher, se você é servo, é livre, não tem diferença. Aí sempre vai ter um que vai dizer, então se não tem diferença, então não faz diferença se é homem ou se é mulher, né? Aí já vai levar para o outro lado, né? Mas não existe diferença em que sentido, né? Não existe diferença no sentido de povo e salvação, né? E ser um com Cristo. Nesse sentido, tanto faz se você é homem ou se é mulher. Agora não vai tentar ser mulher se você é homem, porque tem diferença sim, tá? Não misture as coisas. Da mesma forma, não tem judeu, não tem gentil. Mas o judeu se comporta de um jeito, o gentil se comporta de outro. Se você vai ver um crente judeu em Israel hoje, ele vai estar guardando a lei ali, vai estar com os costumes judaicos.
Você não, você é estrangeiro, você não precisa guardar essas coisas, né? Mas então, nós somos um em Cristo, somos um povo, só que os costumes são diferentes, a tradição é diferente, né? A história é diferente. Essas coisas você pode manter diferente. O israelita ele pode continuar guardando a cultura de Israel, se assim o desejar. Não é obrigado a fazer isso pelo Novo Testamento, mas ele pode manter uma identidade nacional. Você não precisa imitar judeus só porque o judeu é o povo escolhido de Deus. Você é gentil, você é grego, né? É grego brasileiro. Então você é gentil. Mas em Cristo somos uma coisa só. Filhos de Deus, povo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Vamos ser arrebatados junto com os judeus. Mas Paulo, quando fala os judeus, João, quando fala os judeus, ele não está se incluindo, apesar dele ser por sangue, ele é, mas agora já se converteu, ele não está com aquele grupo que persegue a igreja, porque é um fato, as perseguições iniciais foram dirigidas por parte dos líderes judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. A maioria enorme deles foi contra Cristo e os seus discípulos. Então, os judeus aí, quando usado negativamente, eu li algumas passagens aqui onde o termo judeu é usado positivamente. A salvação vem dos judeus. A salvação é para os judeus primeiro. São maneiras positivas de você se referir ao judeu. Mas outros textos vão se referir negativamente. Por quê? Por causa do contexto em que eles estavam fomentando a perseguição. E era perseguição motivada por religião. Então, quando fala os judeus perseguiram, ele não está generalizando a raça, ele está se referindo aos líderes religiosos, porque judeu é um termo que pode estar ligado ou com a religião ou com a raça. Raça não é o foco aqui nesses textos que falam de religião, de perseguição. O foco ali é a religião. Foram os líderes da religião judaica que perseguiram a igreja. Isso aí não tem jeito. Aí foi meio que você pode generalizar. Os líderes, um ou outro se converteu, mas daí foi expulso da sinagoga. Quem ficou na sinagoga e praticou o judaísmo seguindo o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles são os líderes. Eles foram contra Jesus, eles não se converteram. Então, os judeus de fato eram um grupo anticristão. Simplesmente é um fato, né? Mesmo os judeus que são inimigos da igreja, e até hoje muitos são, não estão perseguindo, né? Não estão matando, isso não, mas eles são de coração, eles não são favoráveis à igreja. Vai tentar pregar Jesus Cristo no meio de Jerusalém, ali no Muro das Lamentações, num sábado, para ver o que acontece, né? Eles não jogam cadeira na sua cabeça, né? E tem vídeo no YouTube mostrando isso, né? Jogando cadeira mesmo. Então, não vá falar o nome de Yeshua ali no Muro das Lamentações, porque é tido como um desrespeito grave, né? Apesar de ser permitido por lei, o povo não vai aceitar. Então, Romanos 11, 26 e 28, apesar dos judeus serem contra Cristo e a sua igreja, e aí você descarta aí os judeus messiânicos, evidentemente, nazarenos, eles creem em Cristo, mas eu estou falando do judeu daqui do tempo bíblico, né? Eles dizem assim, Romanos 11, 26, porque todas as vezes, não, estou em Coríntios, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, até os judeus que são inimigos da igreja, por causa dos crentes, são inimigos de Deus por causa de vós, na verdade, né? São inimigos por causa de vós. Até eles Deus ama. Eles são amados por causa dos pais. A eleição de Deus não é revogada. Ele ama essa nação. É por isso que ele continua tratando com a nação.
É por isso que eles continuam se convertendo e é por isso que eles continuam existindo apesar das perseguições que tentaram exterminá-los, né? Inclusive movida por cristãos. Infelizmente, os chamados cristãos, né? Aqueles cristãos que têm a lei na mão, que têm o exército na mão, que têm a autoridade de matar, esse é um problema, né? É por isso que os batistas sempre pregaram a separação entre igreja e Estado, né? Porque quando mistura não dá certo. Quando a igreja assume poder junto com o Estado, costuma praticar essas coisas, né? Quando o poder está na mão da igreja, o exemplo não tem sido positivo ao longo da história. Você pode até pensar, mas é melhor do que um tirano ateu, sei lá, pode ser melhor, mas não quer dizer que seja bom, né? Não quer dizer que este seja o nosso sonho, o nosso alvo. Eu quero a igreja no poder. Não é esse o nosso foco. Nosso foco. Eu queria perguntar. No texto falou assim: todos os judeus serão salvos. Então dá a impressão de que já estão salvos, mesmo que não creiam, mesmo que tá. Essa é uma ótima pergunta, né? A pergunta é: no final todo Israel será salvo, e então basta ser judeu para ser salvo? Muita gente tem essa pergunta, porque a linguagem às vezes parece ser o povo eleito. O que é eleito? Eleito é que vai para o céu. Mas você tem aí uma eleição nacional, aquela nação eleita eternamente por Deus sempre vai ser o povo de Deus, e no final dos tempos vai haver uma conversão em massa dos judeus. É assim que eu interpreto esse texto. Hoje não. Vamos ver no texto de João que não é assim. Não basta ser judeu, fazer parte do povo eleito, que você vai para o céu. Mas alguns podem pensar que sim, né? Então basta você ser judeu e aí você foi circuncidado, então estou no céu, né? Não é bem assim. Você tem o DNA de Abraão, Isaac e Jacó, então estou garantido, porque eu estou na semente eleita, né? Vamos ver como que não é assim. Não é assim. No nosso contexto, voltando lá para João 6, a gente percebe que não é assim. O versículo 40, João 6,40, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ele disse aqui quem que vai ter a vida eterna: quem vê Jesus e crê nele, né? Essas duas coisas aí para você ter a vida eterna: ver Jesus, conhecer Jesus, né? E crer nele. E aí está garantido. Se você, é uma condição. Se você ver Jesus e crer em Jesus, você vai ter a vida eterna. Só que ele não falou o que acontece com quem não crê. Ele falou o que acontece com quem crê, não falou o que acontece com quem não crê. Alguém pode pensar: bom, será que existe um plano B? Será que existe uma outra via além dessa? Tudo bem, essa é a via principal, crer em Jesus, aí você está com a vida eterna. Mas ele não diz o que acontece com quem não crê. Será que se eu for um bom judeu, guardar a Torá, a lei direitinho, eu também, mesmo sem crer em Jesus, eu consigo a vida eterna, né? Bom, aí você vai para outro texto de João 3,16. Mas olha só, o 3,16 também não fala o que acontece com quem não crê. O 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não fala o que acontece com quem não crê. Então é o 18, né? Na sequência, né? Na sequência ele fala o que acontece com quem não crê. Quem não crê, quem não crê, em quem crê, eu estou É por aí. Quem crê, eu coloquei o nome. Vamos ver aqui. É o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí não tem escapatória. Se juntar os dois versículos, aí não dá, né? Um diz que se crer vai ser salvo, e o outro diz que se não crer não vai ser salvo, está condenado. Então não tem plano B.
Não tem outro caminho. Oi? Aquela passagem que Jesus fala para o moço rico lá, né, que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. Sim. Ele fala que cumpre tudo, Jesus fala que é bom, mas que ele tem que... Guarda os mandamentos, né? Mas ele falou, você tem que me seguir. Seria o mesmo caso, né? Então, ele só fala, você tem que me seguir no final da conversa, né? Sim, mas esse seguir significa... Significa crer, lógico. Ver e crer. É porque assim, no começo da conversa com o rico, o jovem rico, o rico pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala: guarda os mandamentos. Engraçado, parece que Jesus está mentindo, né? Porque se ele tem que crer nele, não é só guardar os mandamentos. Só que, assim, hipoteticamente, se você fosse perfeito a vida toda em guardar os mandamentos, você não ia precisar de Jesus, né? Então, se você quer ser perfeito, vai, vende todas as coisas, dá aos pobres, mas depois segue-me, né? Isso é perfeito. Agora, o fato é que a pessoa não é perfeita. A perfeição, de fato, inclui também crer em Jesus, né? Porque se vem o Filho de Deus e você rejeita, você já está no pecado maior que todos, né? Mas, vamos supor assim, se eu coloquei a situação de que se o judeu fosse um bom judeu, guardasse toda a lei. Se ele guardasse desde o dia que nasceu até o dia que morreu, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele guardou tudo. Porque se ele ouviu falar e não creu, já é um pecado, né? Ele não pode pecar. Vamos ver, ele nunca ouviu falar de Jesus, então ele tem que ser perfeito. Então, sou perfeito do começo ao fim, então por o que eu vou ser condenado, né? Não será condenado. Quando for no juízo final, o que acontece? Vão ser abertos os livros e vão ser lidas as obras. Se o livro está em branco, não tem obra ruim, né? Vai ser condenado por o quê, né? Então, se uma pessoa fosse perfeita como Jesus foi, Jesus não precisa de mais nada, ele é perfeito, ele está salvo. Só que não existe tal pessoa, né? Todas as pessoas têm esse livro cheio de coisas anotadas lá no juízo final, né? De coisas que praticou que são pecados, menos aqueles que tiveram esses pecados apagados, porque creram em Jesus. O nosso livro está vazio, a nossa conta foi paga, né? Então, o jovem rico, de fato, você quer ser perfeito? Faz tudo que eu falo, não ser perfeito. E ele não foi capaz, né? E ele também não creu em Jesus. E esse é o ponto-chave. Nós que somos imperfeitos podemos ser salvos por causa do quê? Porque vimos Jesus e cremos nele. E essa é a salvação de Romanos 6. Então, o judeu não vai ser salvo só porque ele é de uma das 12 tribos e foi circuncidado, mas ele tem que ver e crer para ter a vida eterna, né? Os judeus creram nele? Bom, João 6,41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Já não gostaram. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Desceu coisa nenhuma, saiu da barriga da Maria. Eu conheço a história, né? Alguém vai falar isso. Não desceu nada, eu conheço os irmãos dele. Cresceu aqui no bairro. Ela é filho da Maria do bairro. Isso aí. Isso aí. Essa era a ideia deles. Aquela lá que engravidou antes do casamento, né? Ele é filho ali. É aquele lá. Então, essa era a fama dele. E aí ele vem e fala: eu desci do céu. Então eles não gostaram. Não gostaram do que ele falou e começaram a murmurar, né? Eles podiam falar: ele nem se parece com José, né? Quem que será que é o pai? Ou será que parecia, né? Eu já vi gente dizendo que talvez ele se parecesse, porque essa aí já é história, né? Mas é especulação. O Espírito Santo, quando gerou Jesus no útero de Maria, ele supostamente pegou um óvulo de Maria, vamos dizer, né? Não sei se foi isso, ou se ele formou tudo do nada, mas ele poderia ter usado um óvulo também, né? Nesse sentido, ele teria genes de Maria, porque ele é semente da mulher, né? Pela profecia, ele é semente da mulher. Agora, e a parte masculina, né? Ele sendo homem tem que ter genética de masculino e feminino, né? Cromossomo XY, né? Então, de onde veio essa outra parte da genética, que é a parte masculina de Jesus, né? Cara de quem que ele tinha, né? Então, não se sabe. E aí alguns especularam. O Espírito Santo poderia ter até produzido uma genética de tribo de Davi, né? Porque se fizer um teste de genética em Jesus, não vai fazer, né? Se fizesse um teste de genética, será que ia dar DNA judeu? Né? Talvez, né? Ele é da tribo de Judá.
o Espírito Santo pode criar um DNA de judeu ali no ventre de Maria, qual o problema, né? Mas ele continua sendo filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Então, se ele parecia com José ou não, você nunca vai saber, né? Mas pode ser que não parecesse, eles falassem mal dele, né? Mas que ela engravidou antes do casamento, engravidou, isso aí todo mundo sabia, né? É só contar os dias ali, pronto, né? Então ela tinha má fama, Jesus tinha má fama, e aí eles usavam isso nessa murmuração. Afinal das contas, o que eles queriam? Eles queriam pão, né? Eles tiveram pão de graça, eles queriam mais pão. Esse era o contexto do capítulo 6 aqui. Bom, versículo 44 a 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Já trabalhamos isso na aula passada, né? E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E dá ênfase nisso, né, de que você veio a Jesus é porque você ouviu do Pai. Mas eu nunca ouvi o Pai. Não, ouviu espiritualmente, você ouviu. Se você creu em Jesus, você foi para Jesus, foi o Pai que te contou a respeito do Filho por meio do Espírito Santo, né? Ele está falando aqui. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, né? Você tem que aprender, né? Tem gente que não aprende. Isaías 54:13 é que ele está citando aqui, quando ele fala, serão todos ensinados por Deus. Isso é uma profecia de Isaías, que fala quando Israel voltar e for restituído como reino e for glorificado, na glorificação futura de Israel, então todos vão ouvir de Deus e serão ensinados por Deus, né? Então ele está aí aplicando isso no contexto da salvação que nós experimentamos hoje também, né? Se um dia em Israel todos vão ouvir falar de Deus e ser ensinados por Ele, hoje nós temos essa oportunidade de ouvir de Deus e ser ensinado por meio de Jesus Cristo, né? Por meio da mensagem de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Pai. Todo que vê e crê nele está vendo e crendo no Pai. Não estou com isso dizendo que são a mesma pessoa, né? Então, vou fazer aqui uma distinção. O Filho não é o Pai. Importante hoje em dia a gente fala isso, é que tem gente que está ensinando aí. Hoje com a internet você ouve cada coisa, né? Então é uma heresia assim antiga, sabelianismo. O sabelianismo dizia que o Filho e o Pai são a mesma pessoa, né? O Pai, só existe um Deus, né? Judaísmo, né? O monoteísmo, né? Só existe um Deus. Então você tem o Pai e esse é o Deus. E aí às vezes ele se manifesta como Filho, às vezes ele se manifesta como Espírito Santo, mas é só a mesma pessoa. O sabelianismo, ou às vezes eles chamam de unicismo, né? Aí é a única pessoa. Deus é um ser, uma substância e uma pessoa, não são três pessoas. Nós cremos que Deus é um Deus, uma substância e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O sabelianismo diz que é uma pessoa só, não dá para dividir Deus, é um só. Que é bastante complicado, né? Se você tem ali o Filho abandonado pelo Pai na cruz, se é um Deus só, uma pessoa só, é um Deus só, mas se é uma pessoa só fica estranho, né? O Filho orando para o Pai, né? Ele está falando consigo mesmo, né? Esquisito. Ele disse para os discípulos, quem me vê a mim vê o Pai. Sim, ele é a imagem do Pai, né? Mas ele não é o Pai, né? Ele é outra pessoa, né? Se ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está falando com alguém, né? Não está falando consigo mesmo. Bom, mas esse aí é um assunto para outra aula, né? Vamos dar sequência aqui sobre o pão da vida. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Tá, vamos até o 51. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse:
Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui a coisa começou a ficar muito pesada para eles. Até aqui já estava ofensivo, porque ele estava dizendo que ele era maior que Moisés. Moisés deu o pão e eles de repente falam: não foi Moisés que deu o pão, eu aqui sou o pão. Aí já se colocou maior que Moisés. Já estava ofensivo para os judeus isso. Agora, ele está falando que ele é pão, sei lá que linguagem é. Ele deve estar falando linguagem simbólica. Aí ele vem e fala: vocês têm que comer a minha carne, porque a minha carne é o pão, eles têm que beber meu sangue. Aí já foi demais. Aí já é demais. Até aqui eu estava coçando a cabeça, mas agora já é blasfêmia, né? Você tem que dizer que eu vou ter que comer tua carne e beber teu sangue. Aí é canibalismo. O judeu que não podia nem tocar num cadáver, né? Que não podia comer carne com sangue, né? Tem que estar sequíssima. E aí agora ele vem falando que tem que comer carne dele com os beber sangue. Isso é uma seita satânica, né? Só pode ser, né? Aí vem a fama dos cristãos primitivos que eles praticavam satanismo, né? Eles praticavam canibalismo, eles bebiam sangue na ceia. Tem toda a sorte de acusações que fizeram contra os cristãos, essa sociedade secreta esquisita aí, né? Cuidado com eles. Mas esse texto é o que motiva a ideia da transubstanciação, né? Não só esse, mas também o texto da ceia, né? A transubstanciação da Igreja Católica Romana está muito baseada nesse texto aqui. Eu estava lendo ainda ontem a Suma Teológica do Tomás de Aquino, 1200 ou 1300? Acho que é 1200 e pouco. É base da teologia católica romana, né? Desenvolvida na Idade Média. E ele tem muita coisa interessante ler do Tomás de Aquino, mas teologia católica. Tem muita coisa errada também, e essa é uma coisa errada. Que ele usa, sim, como caso e como fato consumado, tá vendo? É para comer. Se você não comer de Jesus e não beber o seu sangue, você não pode ser salvo. Você precisa disso. Então é por isso que na Eucaristia a hóstia é convertida em corpo de Cristo e o vinho é convertido em sangue. Então, por que não, né? Por que no nosso caso, a nossa ceia é só suco de uva e pão, né? Então nós não temos poder. Se nós não temos o poder de transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, então nós não estamos comendo do corpo de Cristo e nós não temos a salvação, porque o meu sangue, quem bebe o meu sangue e come a minha carne, tem a vida eterna, versículo 54. Eu quero a vida eterna, eu preciso comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. Como é que eu posso ficar sem isso? O que é comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo? O que é isso? Bom, comer a carne e beber o sangue é, segundo o versículo 54, fazer aquilo que garante a minha vida eterna. Vamos ver o que garante a minha vida eterna então. Será que é participar da Eucaristia? O Marcos 14, Jesus deu uma ordem sobre a Eucaristia, né? A gente não usa esse termo, né? Eucaristia aqui, mas a ceia do Senhor, a nossa ordenança, né? Sabe que tem batista que não pratica essas coisas? Ceia e batismo. Tem batista que não pratica. Porque eles falam, só um simbolismo, eu não preciso fazer isso. Aí, de onde vai o nome batista, aí já não sei mais. Você não pratica batismo. Marcos 14, 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, porque por muitos é derramado. Então é quase como se eles estivessem interpretando João 6, né? Aqui, é isso que vocês têm que fazer. De fato a gente tem que fazer. E de fato é tomar a ceia, você está comendo o corpo de Cristo, está bebendo o sangue de Cristo. Mas nós dizemos simbolicamente, não literalmente. Não literalmente.
E quando ele fala para praticar isso, você tem que pensar, é simbólico ou é literal? Para o católico é literal. Porque seria um pouco estranho Jesus comendo seu próprio corpo antes da morte, né? Comendo a ceia ali, morreu ainda, né? Ele está antecipando a morte ali, e os discípulos comendo e bebendo ali, ele se transformando no sangue de Cristo ali naquele momento. Será que foi isso que aconteceu? Bom, Jesus também disse em Mateus 7,13, eu sou o caminho, né? Não é uma estrada. Jesus também disse, João 10,9, eu sou a porta do curral ali na parábola, né? Ele não é uma porta. Ele também disse, eu sou a luz. Ele não é luz, literalmente, é tudo símbolo, né? Ele fala, vós sois o sal. Nós não somos sal, né? É símbolo. Agora, quando ele fala, eu sou o pão, será que é literal ou será que é simbólico? Para nós está muito claro que é simbólico. Para nós está muito claro que é simbólico, né? Romanos 11, 23 a 27. É isso mesmo? Romanos? Não, não é Romanos. 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, memorial. Não fazer isto para ganhardes a salvação, fazer isto para santificardes o vosso corpo, o seu espírito, não sei. É um memorial, é em memória. Porque todas as vezes que... 25 também. Semelhantemente, depois também de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é um anúncio também. Porque qualquer... Bom, depois a gente vê o 27. A ceia, então, é memorial e pregação. Ele é uma memória do que aconteceu com Jesus e é um anúncio de que ele vai voltar. Essas duas coisas são o significado da ceia. O texto não adiciona nenhum componente sobrenatural de santificação neste ritual. Se fosse um ritual de um sacramento de santificação, como diz a Igreja Católica, né? Então, você teria que praticar para você atingir uma espiritualidade maior, mas ele não aponta isso dessa maneira, ele aponta como memorial e anúncio. Só que o 27 tem uma condenação aqui, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele vai falar que tem gente que até morre por causa disso. Então tem alguma coisa aí sobrenatural naquele pão, porque se eu comer indignamente o pão me mata, né? Me amaldiçoa. Então será que não é realmente o corpo de Cristo? Temos que resolver isso daí, porque se for aí eu vou pedir minha carta de desligamento amanhã mesmo para ir para a Igreja Católica, porque eu quero o corpo, eu quero o sangue de Cristo, né? Mas não é assim. Não é assim. Em todo o Novo Testamento, em momento algum, a prática deste memorial é colocada como requisito para a salvação. Ele é uma prática de adoração, memorial e anúncio. E a condenação vem sobre aqueles que tomam a ceia indignamente, porque estão profanando a adoração ao Cristo. Eles não estavam entendendo que isso é um culto. Eles vinham, traziam comida, não dividiam com outros, um comia muito e se embriagava, e o outro passava fome e se virou uma bagunça. E na verdade isto é um culto de memorial a Cristo e de anúncio da sua vinda. E vocês estão profanando o culto ao Senhor. Qualquer profanação do culto ao Senhor está sujeita à disciplina de Deus. Então isso é muito sério. Mas não quer dizer que acontece alguma coisa sobrenatural com os elementos, eles se transformam ali. Você pode jogar no laboratório, na hora você vai ver que é pão mesmo. Então, naquele tempo não era como nós comemoramos hoje, né? Que uns comiam muito, outros não comiam nada. Não era como hoje. Banquete, né? Era uma refeição, né? Era uma refeição, e durante a refeição, parece que durante a refeição, antes do culto, aí você tinha um momento onde eles paravam, e agora vamos lembrar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, né? Então qual é a interpretação de João 6? Se não é
participação da Eucaristia, João 6. Então o que é? Né? Quando Jesus fala que vocês têm que comer minha carne e beber o meu sangue, se não é uma ordenança, porque ele está falando, tem que fazer isso para receber a vida eterna. Se existe algum texto que aponta para comer alimentos ou comer corpo e sangue para ser salvo, é João 6. João 6 claramente diz isso. Mas qual é a interpretação correta de João 6? Né? O João 6 você tem que interpretar pelo próprio João 6. Olha só, você pega ali o versículo, então, vamos começar com o 54 e vamos relacioná-lo com os outros versículos do próprio capítulo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Lembra que até aqui não houve nenhuma ceia do Senhor ainda. A ceia só vai acontecer lá na véspera da morte. Imagina estar mandando comer e beber. Como é que a pessoa pode comer e beber se até agora não teve nenhuma ceia? Então não pode ser essa a interpretação. Até João 6 não houve última ceia para você transformar isso num sacramento. Então isso aqui não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa de certa maneira o que está por trás disso, mas isso aqui não é a celebração da ceia do Senhor. Isso aqui é algo que eles podiam fazer naquele exato momento para atingir a vida eterna, porque a vida eterna é algo que você ganha a qualquer momento. Não existe hora e data marcada para você conseguir a vida eterna. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja o versículo 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? Fome. Então o que é comer Jesus? É ir até Ele, para não ter fome. E quem crê em mim nunca terá o quê? Sede. Então o que é beber o sangue? É crer em Jesus. Agora esse texto me chama um pouquinho, me deixa um pouquinho curiosa. Na hora que eles estavam comendo, ele disse: eu tenho sede. Ali era sede física mesmo, né? Era sede, ele estava com sede porque ele queria água, né? Mas aqui ele está oferecendo algo que não vai ter sede, o quê? Espiritual. A física você vai continuar tendo. Tem uma água aqui que eu estou com sede, vou beber. Eu creio em Jesus, não quer dizer que eu não vou ter sede. Essa sede a gente continua tendo. A outra não, espiritual não. Eu não anseio por nada para preencher o meu vazio. Eu não tenho vazio para ser preenchido, porque eu já experimentei de Cristo. Então eu não tenho sede espiritual. Esse versículo 35 deixa muito claro: vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Então ir a Jesus é comer da sua carne, crer em Jesus é beber do seu sangue. O versículo 40 reforça isso: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então é isso. Para ter a vida eterna, ele deixou muito claro aqui: ver, é ir e crer, é isso. É crer em Jesus, é conhecer e crer em Jesus. E isso que ele está associando com comer da sua carne e beber do seu sangue. Comer o pão, o corpo, né? E beber o sangue é a mesma coisa que conhecer Jesus e crer nele. E a consequência vai ser a vida eterna. Versículo 55 e diante: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí você vê por que ele chamou os judeus. Está na sinagoga de Cafarnaum, local ali onde os escribas e fariseus ensinavam a lei, né? Então é um texto assim para eles, uma palavra para eles muito chocante, né? Ele fala de comer, comida, né? A minha carne é comida. Versículo que nós vimos, 56, 57. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós provamos Jesus e nos alimentamos de Jesus e vivemos por Ele. Uma outra ênfase sobre isso, sobre comer e se alimentar,
Jesus falou de comida, uma comida espiritual também no livro de João, capítulo 4, versículo 34. Ele fala assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, na linguagem joanina de Jesus, né, ele usa comida como fazer a vontade de Deus. João 4, fala isso, 34. A minha comida é fazer a vontade de Deus. E a nossa comida? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? João 6, 28. Disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. É muito claro. Nossa comida é crer. Mas a comida é algo que é fazer a vontade de Deus. Quero continuar fazendo. Você vai continuar crendo em Jesus. Não é crer hoje e descrer amanhã. Nós cremos ao longo da vida. Quem creu de verdade, crê ao longo de toda a vida. Você não deixa a fé em Jesus. Mas é crer em Jesus, a vontade de Deus, aquela que te leva para os céus. E aí, a reação, logo após isso, já finalizando então, João 6, 59, ele disse essas coisas na sinagoga, né, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Para nós, assim, a primeira vez que eu li o texto quando era criança, eu falei: mas por que é duro? Ele só falou que tem que comer, beber. Por que eles acharam tão duro, né? Aí, por causa desse contexto de você não poder, como você vai comer? Eles estavam achando que era literal. Isso é duro, você tem que comer do corpo de Jesus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, até os discípulos dele, não só os judeus. Ele não está falando dos 12, mas tinha outros que murmuravam, né? Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra de Deus que nos dá vida. Se você não crer na palavra de Deus, você não tem vida eterna. O Espírito e vida é a palavra de Deus aqui nesse contexto. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. De novo fala aquilo que eles não querem ouvir, né? Vocês não estão crendo porque vocês não são de Deus. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso aqui, ele comeu, né? Isso é comer. Isso aqui, Pedro é fantástico, né? Pedro tem umas tiradas assim, né? Que quem vós dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: tu és pedra, e sobre esta pedra, Pedro, e sobre esta pedra edificarei na igreja. Parece com aquela declaração, mas é outro momento. Ele era a pessoa que tinha convicção e puxava à frente, parece a fé dos outros. A dele vacilava, né? Mas ele ia, né? Ele era intrépido. Pedro era intrépido. Ele cresceu muito depois, por enquanto ele é muito imaturo ainda, mas ele tem essas tiradas assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Mas isso já são cenas para os próximos capítulos, né? Vamos encerrar por aqui com uma oração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela leitura que podemos fazer da Tua Palavra, esse texto que é tão maravilhoso para nós, Senhor, que fala do nosso caminho da salvação, de provar, de experimentar, de nos alimentarmos do Senhor Jesus. E eu peço que isso seja realmente satisfatório para todos nós ao longo da nossa vida, que nós não busquemos outras satisfações a não ser a satisfação que está no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, que foi entregue por nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.